chineses. Então vamos, cada um, com a sua consciência, dar o seu voto e quem quiser declarar, assim como eu, vamos declarar. Senador Major Olímpio. Para contribuir com esse debate e já manifesto as questões de ordem, gostaria até de iniciar rebatendo a manifestação de meu amigo, meu irmão da casa, o Everton, e prometemos que não íamos debater mais tão agudamente aqui, mas a Constituição não expressa em nenhum momento a questão de voto secreto em relação à Casa Legislativa. As questões são previstas na Constituição, na excepcionalidade, são expressas. Também foi manifesto aqui que a eleição para tribunais, Poder Judiciário, sejam secretas. É completamente diferente da nossa responsabilidade, porque eles não foram eleitos pela população para representarem a população. Quero, finalmente, para contribuir, dizer que, se for acolhido a questão de ordem do senador Randolph, do Lazier, não está se abrindo precedentes, porque nós já temos uma situação anterior no momento em que aí está expresso, no regimento interno dessa Casa, que a cassação de senador é por voto secreto e houve a decisão em votação aberta no caso do senador Delcídio Amaral. Apenas para contribuir. Passo a responder às questões de ordem. Senador Randolph, senador Lazier e senador Marcos Rogério. Voto aberto ou secreto? Se o voto na eleição para a mesa deve ser aberto ou secreto? Presidente, só uma pergunta antes de Vossa Excelência prosseguir. Senador Davi Alcolumbre, desculpa ter chamado de presidente, em que condição Vossa Excelência está presidindo esta sessão preparatória e em que condição Vossa Excelência presidiu a sessão preparatória anterior que empossou os senadores? Senador, na condição de eleito na legislatura passada com voto dos senadores. São duas perguntas. Em que eleição? Na eleição para a mesa diretora do Senado. Pela ordem, presidente. Vossa Excelência pode ler o artigo que diz quem compõe a mesa diretora do Senado? Eu vou responder a questão de ordem primeiramente. Então, eu estou fazendo perguntas. Vou responder, presidente. Será que eu posso fazer perguntas? Só responder a questão de ordem. A outra pergunta é o seguinte: o senador Petecão abriu mão da sua condição de segundo suplente da mesa anterior para Vossa Excelência presidir? Eu vou chegar nessa resposta. E o senador José Maranhão e o senador Harold de Oliveira abriram mão? Vou responder as questões de ordem. Por favor, é uma preliminar para que nós possamos discutir as questões. Senador Davi, se o senhor abriu para o senador Renan Calheiro, o senhor tem que abrir para os outros. A mesa não determinou que as inscrições estavam encerradas? Então há muitos outros que querem se manifestar. É isso. Se o voto da eleição para a mesa deve ser aberto ou secreto? Com a promulgação da emenda constitucional número 76 de 2013, diversas votações no âmbito do Poder Legislativo brasileiro, que antes eram feitas pelo voto secreto, passaram a ocorrer mediante processo de votação aberta. Com efeito, a acirrada divergência a respeito da possibilidade de o regimento interno prever votação secreta para uma hipótese em que a Constituição não o faz expressamente, sobretudo após a promulgação da citada emenda constitucional. De um lado, há quem entenda que todas as vezes que a Constituição Federal deseja impor o voto secreto, assim o faz expressamente. O silêncio da Constituição Federal não significa, nessa linha de raciocínio, uma liberdade de conformação para o legislador ordinário, mas sim a imposição de deliberações públicas. Para os que militam em favor de tal tese, a eleição para presidente do Senado deveria se dar pela votação aberta. De outro lado,
a quem entenda que a matéria foi apenas desconstitucionalizada, isto é, nos casos em que a Constituição não consigna expressamente que a votação deve ser secreta, poderia, no caso, o legislador infraconstitucional estabelecer regras para que a votação ocorra por escrutínio secreto. Para estes, seria constitucional a regra regimental que estabelece a eleição mediante o voto secreto. De minha parte, entendo assistir razão à primeira corrente. O voto aberto corresponde à intenção do legislador quando da promulgação da Emenda Constitucional 76 e também atende aos anseios da sociedade por maior transparência e idoneidade no Poder Legislativo. De qualquer forma, cabe ao plenário decidir a questão, como órgão máximo da Casa. Veja-se, por exemplo, no caso da deliberação sobre a prisão do então senador Delcídio do Amaral. A Constituição é silente sobre a espécie de votação a ser adotada. O regimento do Senado Federal de 1970 previa o voto secreto, em seu artigo 291, inciso 1, a linha C. Mesmo assim, foi apresentada a questão de ordem sobre o processo de votação a ser adotado. O presidente da Casa, na oportunidade, senador Renan, decidiu pelo voto secreto, entendendo que o artigo 291 não fora revogado pela emenda número 76 de 2013, mas recorreu da sua própria decisão ao plenário, que aprovou a votação pública. Não há que se invocar aqui o inciso 3º do artigo 412, o regimento segundo o qual a decisão do plenário só pode se contrapor à norma regimental se for unânime. Isso porque, nesse caso, não está o plenário a violar regra regimental ou norma regimental, mas apenas a interpretá-la à luz da Constituição Federal, tal como ocorreu no caso do ex-senador Delcídio. Sendo assim, entendo que a votação para a eleição da mesa deve ocorrer pelo processo de votação ostensiva e nominal, mas, de qualquer maneira, recorro de ofício da minha decisão para o plenário nos termos do artigo 405 da RISF. Abro o painel, está iniciada a votação. Diferente de todos nós. Está iniciada a votação. Senhor presidente, pela ordem, presidente. Presidente. Senhor presidente. Para esclarecer, senhor presidente. Esclarecimento, senhor presidente. Senhor presidente. Não temos a inscrição das candidaturas, estamos aguardando a mesa. Senhor presidente. Para esclarecer, senhor presidente, quem vota sim... Pela ordem, tem que Para esclarecer. Vossa Excelência não Quem pode vota caçar sim, a voz do decide senador. pela votação nominal. Quem vota aberta, nominal e aberta. Senhor presidente. Quem vota não, decide pela votação nominal e secreta. Não, está aberta a votação. O PSL orienta sim, senhor presidente. Senhor presidente. PSL orienta sim, senhor presidente. A votação. Esclareça, você. Senhor presidente. Está iniciada a votação. Presidente, esclareça. Presidente. Voto aberto é sim? Voto aberto é sim e nominal. Senhor e voto presidente, secreto é não. Vossa Excelência não pode fazer Isso é do seu interesse, presidente. Amanhã a democracia está comprometida. Todo mundo sabe que o voto... Senhor presidente, Está aberta a votação. Presidente, para encaminhar. praticando um casuísmo na casa mais alta do parlamento brasileiro. Vossa Excelência não engrandece o debate desta forma. Presidente.
Está aberta a votação. Mas você não deu... Senhor presidente. Senador Regufe votou sim, senhor presidente, pelo voto aberto e nominal. Vai encaminhar, senhor presidente. Senhor presidente. A rede encaminha, voto sim, pelo voto aberto. encaminhar, presidente. Presidente. Aberta a votação e os partidos podem encaminhar. Para encaminhar, senhor presidente. Senhor presidente. Eu vou encaminhar pelo PSD. Para encaminhar pelo PSD. Senhor presidente, nós não podemos conduzir uma sessão dessa forma, senhor presidente. Eu apelo a esse plenário que não vote. Encaminhar, senhor presidente. Senhor presidente. A votação dessa forma. Não aceitem, colegas senadores, não aceitem essa votação. Isso é uma usurpação. Estão nos usando. Senhor presidente. Vossa Excelência precisa dizer e responder a questão de ordem do senador Renan Calheiros. Vossa Excelência está usurpando o lugar do presidente. Eu estou encaminhando a votação. Da mesa. Vossa Excelência não tem legitimidade. Senhor presidente, eu estou encaminhando a votação. Senhores senadores, senadores, eu estou encaminhando a votação. Nós temos orador na tribuna. Senador Renan, eu estou encaminhando a votação. Senador Renan, eu estou encaminhando a votação. Não tem votação. Você pode ouvir, por favor? Eu gostaria... Pode me ouvir, por favor? Eu gostaria de pedir atenção ao plenário. Nós temos um orador na tribuna que vai encaminhar a votação como líder do PSD. Senador Otto, tem a palavra. Senhor presidente. Senador, permita-me então que eu encaminhe a votação. Senador, eu posso encaminhar a votação, por favor? Então vamos ouvir. Senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, eu tenho declarado meu voto ao candidato a presidente Ângelo Coronel. Eu assinei o voto aberto. E não há um senador aqui que possa esconder aquilo que ele pensa a respeito de uma votação. Eu já votei aqui contra candidato a presidente do Supremo Tribunal Federal e disse a ele: eu não vou votar em Vossa Excelência, porque eu não voto naquilo que é encaminhado pelo ex-presidente Michel Temer. Disse a ele, e não votei nele. Porque eu não tenho, nem temo, nem vou ter receio de chegar aqui, ser um homem, ser um senador e ser um serralho para esconder o que eu penso. Agora, Vossa Excelência, como candidato, não pode presidir essa sessão. Porque se Vossa Excelência presidir, não vai ter legitimidade. Não vai ter legitimidade. E vai terminar nos tribunais. Portanto, Vossa Excelência, siga a regra e siga o bom senso e passe ao mais idoso aqui do Senado Federal para presidir essa sessão. Esse é o bom senso. Esse é o bom senso. Esse é o bom senso. E eu tenho voto declarado no meu candidato ali, Ângelo Coronel da Bahia. Não tenho que esconder o meu voto, como não escondi para escolher um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aqui ninguém vem sem ter uma história de vida, respeitado e com coragem para dizer o que pensa. Então, Vossa Excelência não tem legitimidade para presidir a sessão. Senhor presidente, Humberto Costa. Senhor presidente, para encaminhar pelo PMDB. Logo após o senador Humberto Costa. Para encaminhar pelo PSL, excelência. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ilustres e legítimos candidatos à presidência dessa casa. Eu não vou fazer aqui encaminhamento de votação, porque essa votação não cabe. Não cabe, de um lado, porque nós já defendemos, porque deve se manter o que está no regimento, mas não cabe, meu caro, querido presidente Davi Alcolumbre, a quem eu respeito profundamente, em qual eleição o juiz é candidato? O presidente desta casa, no processo de eleição do novo presidente, é um magistrado, é um juiz, é quem vai dirimir eventuais questões que sejam levantadas sobre o processo. Se Vossa Excelência é candidato
e é juiz, eu imagino que os demais candidatos devem estar pensando, se isso é verdade, que eles estão previamente prejudicados. Vossa Excelência deveria se declarar impedido ou de ser candidato ou de presidir essa sessão. As duas coisas não são possíveis. Todos aqui sabemos que Vossa Excelência tem toda a chance de ser um dos que vão disputar o segundo turno. Mas eu acho que Vossa Excelência, com a postura que está assumindo nesse momento, vai afastar eventuais eleitores. Imagine um presidente dessa casa que haja dessa maneira. Eu peço a Vossa Excelência, eu quero preservar a biografia de Vossa Excelência, eu quero preservar a harmonia dessa casa. Por isso eu peço, senhor presidente, que Vossa Excelência, previamente, preliminarmente, declare se é candidato ou não e, em sendo, passe a quem de direito o controle e a direção dessa sessão que nós estamos vivenciando agora. Muito obrigado. Presidente. Senador Eduardo Braga. Em seguida, para encaminhar pelo Democratas, senador Rodrigo Pacheco, e pelo PSL, Major Olímpio. Senador Plínio, nós teremos um líder do PMDB encaminhando pelo PMDB. Senhores senadores, senhoras senadoras, senhor presidente, essa votação, ela está invertida na sua ordem e na sua natureza. Esta votação, que trata da eleição do futuro presidente do Senado, não pode ser precedida da definição dos candidatos. Até porque, dada a ciência dos candidatos, se Vossa Excelência é candidato, Vossa Excelência não pode presidir esta sessão por razões éticas, por razões morais, por razões do regimento, por razões da Constituição, por razão da decisão de Sua Excelência, o presidente do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, Vossa Excelência tem que responder, eu lhe fiz uma pergunta. Vossa Excelência é ou não é candidato? Se Vossa Excelência for candidato, com a amizade que tenho por Vossa Excelência, pelo respeito que tenho por Vossa Excelência, pela brilhante carreira que Vossa Excelência faz com toda a força da sua juventude, já estando no Senado da República, eu digo a Vossa Excelência, não comprometa o seu currículo e a sua história cometendo algo que prejudica enormemente o processo na Câmara mais alta deste país. E, senhor presidente, para deixar claro esta questão, o MDB, reunido com a sua bancada, por maioria absoluta dos seus membros, decidiu indicar a candidatura do senador Renan Calheiros para a presidência do Senado. E nós fizemos isso em processo democrático, aberto, sem nenhum problema. A eminente e respeitada senadora Simone Tebet engrandeceu o debate no nosso partido. Mas, senhor presidente, Vossa Excelência tem que dizer se é ou não é candidato. Vossa Excelência não pode conduzir da forma que está fazendo. Vossa Excelência não pode estar aí se for candidato à presidência desta casa. Vossa Excelência não pode inverter a ordem, porque esta é a casa que dá o exemplo da segurança jurídica na nossa democracia. E a outra questão, senhor presidente, que já foi dita por outros senadores, o voto é secreto pela regra estabelecida. Mas isso não impede que quem quiser declarar o seu voto, o faça. O MDB tem candidato, senador Renan Calheiros, de forma explícita e clara, pela nossa bancada. Agora, senhor presidente, não dá para Vossa Excelência conduzir o processo como está conduzindo. Portanto, pelo respeito às regras, pelo respeito ao regimento interno, pelo respeito à Constituição e pelo respeito à democracia,
Vossa Excelência precisa responder ao povo brasileiro. Vossa Excelência é ou não é candidato? Se for, Vossa Excelência tem todo o direito, mas Vossa Excelência tem que sair da presidência para que nós tenhamos aqui neste plenário uma condução transparente, honesta e límpida para o povo brasileiro. Qual o encaminhamento do PMDB? O PMDB quer saber de Vossa Excelência se Vossa Excelência é ou não é candidato. E se Vossa Excelência for candidato, os candidatos precisam falar. Vossa Excelência está invertendo a ordem. Vossa Excelência não pode achar que vai impor a sua vontade sobre um plenário de 81 senadores eleitos pelo voto popular. Portanto, Vossa Excelência precisa responder uma pergunta. Vossa Excelência é ou não é candidato? A questão de ordem será respondida em tempo oportuno. Não é questão de ordem, senhor presidente, é uma pergunta simples. Vossa Excelência é ou não é candidato? Existem nesse momento 81 senadores que podem ser candidatos. A mesa está aguardando a indicação dos líderes. Portanto, Vossa Excelência está dizendo que é candidato. Se for candidato, por favor... Vossa Excelência não bote palavras na minha boca. Mas Vossa Excelência não acabou de dizer a mesa que 81... está aguardando a indicação dos líderes. Então, Vossa Excelência não foi anunciado no começo da votação. Vossa Excelência não pode prosseguir com esta votação porque está fazendo uma inversão da ordem. Vossa Excelência está contaminando esta sessão preparatória do Senado da República. Portanto, nós do MDB temos candidato é o senador Renan Calheiros. O candidato é o senador Renan Calheiros e Vossa Excelência precisa responder ao povo brasileiro que está assistindo Vossa Excelência. Vossa Excelência é candidato ou não é candidato? Senhor presidente. Com a palavra, o senador Rodrigo Pacheco. Senhor presidente, pela ordem. Eu gostaria de pedir permissão ao senador Rodrigo Pacheco e solicitar ao plenário que nós estamos em processo de votação nominal sobre a questão de ordem feitas pelo senador Randolfo Rodrigues, senador Lazier Martins, senador Marcos Rogério. Voto aberto ou secreto? Com a palavra, senador Rodrigo Pacheco. Senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, senhoras e senhores parlamentares, saúdo a todos. Gostaria de ocupar essa tribuna em circunstâncias diferentes para poder falar dos problemas do Brasil, dos problemas do meu estado de Minas Gerais, que são muitos. No entanto, as circunstâncias nos impõem, em razão das questões de ordem apresentadas, necessariamente a serem resolvidas por Vossa Excelência, que eu venho aqui em nome do Democratas e, desde logo, agradeço a confiança dos meus pares, senadores e senadora do Democratas, que me outorgaram a titularidade da liderança do partido nesta casa. Primeiramente, no tocante à votação que se encaminha, a maioria do partido entende que o voto deve ser aberto. Eu, inclusive, manifestei por escrito na lista apresentada pelo senador Girão sobre esta condição da votação aberta. Portanto, a orientação do partido é sim nesta votação, para que se tenha nesta casa o voto aberto. No entanto, eu me permito, com todo e absoluto respeito aos senadores Renan Calheiros e Eduardo Braga, no tocante à questão da legitimidade de Vossa Excelência para presidir esta sessão. Primeiramente, Vossa Excelência é o único senador remanescente da mesa diretora passada. A Vossa Excelência cabe, por regimento, presidir esta reunião preparatória. Como presidiu a primeira reunião preparatória, em que foi dada posse aos senadores e senadoras, sem que houvesse qualquer manifestação pertinente a isso. Poder-se até imaginar que esta arguição já está preclusa ao Instituto do Direito, que impõe a perda do direito àqueles que não arguíram na primeira reunião preparatória. Mas eu vou além. Os artigos 3º, inciso 2 e 3, os artigos 46, parágrafo 4º, e o artigo 59, parágrafo 4º, são de clareza solar a respeito da condição e da legitimidade de Vossa Excelência para presidir esta sessão, para presidir essa reunião e decidir todas as questões de ordem que ora foram aqui apresentadas. Cabe a Vossa Excelência e a mais ninguém decidir como decidiu e recorrendo de ofício para que o plenário pudesse se manifestar. E quanto à sua condição ou não de candidato,
Evidentemente, Vossa Excelência preside uma reunião preparatória. Não é candidato formalmente ainda apresentado, porque isso demanda uma indicação do partido que ainda não aconteceu. Vossa Excelência deverá dirimir todas as questões de ordem que foram aqui apresentadas, eventualmente submetendo ao plenário esta decisão, e uma vez, no momento próprio, nesta fase própria, quando os partidos indicarem os seus respectivos candidatos, e Vossa Excelência poderá eventualmente ser candidato pelo Democratas, aí sim, neste momento, Vossa Excelência terá que se ausentar para passar a presidência àquele que deverá presidir, que é o mais idoso. Portanto, Vossa Excelência, por toda a clareza do regimento, deve estar aí, deve resolver as questões de ordem e, no momento oportuno, depois de dirimidas, poderá então ser indicado candidato, eventualmente pelo seu partido. Desse modo, senhor presidente, invoco também e peço a atenção do eminente senador Renan Calheiros, porque em 2007 em 2011... Senador Rodrigo, um minuto. Eu gostaria de pedir a atenção ao plenário. Nós temos um orador na tribuna. Peço a atenção dos nobres senadores, porque em 2007 e 2011, eu não estava aqui, sou neófito, inauguro a minha fase no Senado nesta ocasião, houve a mesma situação em que o senador Renan Calheiros presidiu a reunião, decidiu questões de ordem e, no momento do escrutínio, transfere a outrem a legitimidade da presidência da reunião para decidir a votação. Então, há precedentes, eminente senador Renan Calheiros, que, com toda humildade, faço Vossa Excelência relembrar, 2007 e 2011, em situação idêntica a esta que nós estamos, em que, eventualmente, caso ele seja candidato, aí sim, neste momento, deverá ser indicado outro presidente. Eu sei que Vossa Excelência... Senador Rodrigo, pois não, eu sei que Vossa... O microfone do senador Renan. O senador Rodrigo, como todos sabemos, é um grande jurista, mas ele está tentando ali, num esforço muito bem construído, comparar alho com bugalho, circunstâncias diferentes. Em nenhum lugar do mundo, onde prevalece uma Constituição e a democracia e tem 3 poderes funcionando, em nenhum lugar, não é no Brasil só não, jamais haverá voto aberto na eleição de presidente. Mas não é do Senado só, é do Senado, é do Supremo Tribunal Federal, é do STJ, é da Câmara dos Deputados, de onde vem Vossa Excelência, com muito orgulho, é do Corinthians, é da Presidência da República, é da Presidência da Rússia. Em qualquer lugar, o voto secreto e eleição é um fundamento universal. Não sei se Vossa Excelência, trazendo aí os anos e as culturas de Minas Gerais, dos doutos que participaram de momentos dramáticos da história desse parlamento, eu vou lembrar Tancredo Neves, quando Auro de Moro Andrade, que era presidente, não era terceiro suplente, segundo suplente é o Petecão, quando ele caçou, leu o bilhete, um presidente da República, o Tancredo Neves daqui gritou: canalha, você não pode fazer isso, canalha, você está espancando a democracia e a Constituição. Vossa Excelência sempre nos ensinou direito. Direito constitucional é a primeira lição que Vossa Excelência traz a essa casa. Agradeço Vossa Excelência. O eminente senador Renan Calheiros tem a opinião, evidentemente, corroborada por alguns, em relação ao voto aberto. Isso já foi encaminhado no início da minha fala. Eu me refiro a um precedente de 2007, de um precedente de 2011, no tocante à legitimidade de Vossa Excelência presidir esta sessão para decidir as questões de ordem, e só então haverá a oportunidade da indicação dos candidatos. Por enquanto,
Todos os senadores aqui presentes podem ser candidatos indicados pelos seus partidos. Vossa Excelência, então, respondendo à pergunta dos eminentes senadores, Vossa Excelência ainda não é candidato e impõe-se a Vossa Excelência, nesse momento, decidir todas as questões de ordem e, vindo a ser candidato indicado pelos democratas, aí sim, por obra do regimento, deverá se ausentar dessa cadeira, mas só oportunamente. Presidente, pela ordem, só para encaminhar pelo SD, tem colegas que não decidiram ainda. Pela liderança do PSL, senador Major Olímpio. Presidente, pela ordem, antes do Major Olímpio ocupar, deixa eu fazer uma pergunta a Vossa Excelência, eu não entendi bem. Vários candidatos a presidente encaminharam para a Secretaria-Geral as suas candidaturas, mas Vossa Excelência disse agora aqui que é os líderes que têm que encaminhar de partido, é isso? É assim que funciona? Nós estamos aguardando a indicação dos líderes. A indicação? Então eu queria aqui, já que Vossa Excelência, como líder do PROS, eu queria indicar o senador Collor como pré-candidato, como candidato à presidência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Regufe. O regimento não fala nada de indicação de líderes. Vossa Excelência já indicou em um requerimento pessoal a sua candidatura. Já está na mesa. É possível candidaturas avulsas, o regimento não veda isso. A mesa e a assessoria técnica já deliberou enquanto a isso, eu vou anunciar em momento oportuno. Presidente. Nós temos oradores do PSL na tribuna. Isso, presidente, pelo PSD, o encaminhamento é sim. Tem colegas que ainda não votaram, então formalizo aqui o encaminhamento. PSD é sim. Senhor presidente. Eu gostaria que os senadores respeitassem. Nós temos oradores na tribuna. Senhores senadores, senhoras senadores, o Brasil nos acompanhando. Congresso Nacional, o Senado Federal. Essa casa é uma casa de homens públicos. Não pode ser desmoralizada por Vossa Excelência. Vossa Excelência demitiu o secretário-geral da mesa sem nenhuma função administrativa. Vossa Excelência... Gostaria que me assegurasse a palavra, senhor senador Renan Calheiros. Estou fazendo uma pergunta, Major Olímpio. Eu vou aguardar a orientação. Foi aberto o painel para orientações. Pronto a bater continência. Vamos respeitar que temos orador na tribuna. Vamos aguardar a orientação dos partidos. Senhores senadores, senadoras, o Brasil nos acompanhando, PSL orientou sim nessa votação e explicando ao Brasil, não aos senhores senadores que estão acompanhando, votando nesse processo. Nós estamos nesse momento num processo de votação sobre a questão do voto ser aberto. E por que isso é uma defesa do PSL? Que no momento em que nós temos possivelmente a maior transformação política na história do nosso país, de uma mobilização que eclodiu na população dizendo basta, não dá mais, não é mais suportável, que acabou fazendo com que um humilde brasileiro, com 7 segundos de televisão, sem recursos, sem usar fundo partidário, pudesse chegar à presidência da República. Nessa mesma onda, e nós temos claramente aqui nessa casa uma resposta já da população, que dentre 54 senhores senadores que buscaram as urnas, apenas 8 foram reconhecidos pela população. Exatamente porque na Câmara passou de 50%. Num alerta da população, não façam da Casa de Representação dos Estados, da população, uma redoma que não ouça os anseios da sociedade.
E hoje a sociedade está clamando pelo cumprimento. E se o regimento até hoje não está adequado, estabelecendo concretamente o cumprimento de preceitos estabelecidos há 30 anos da Constituição, no artigo 37, da transparência dos atos públicos, dos homens públicos, a dizer que legislativos, inclusive no nosso país, como a Assembleia de São Paulo, já tem a votação aberta para presidente desde 2001, e isso é um processo de evolução, e que nós temos precedentes, e simplesmente não podemos nos furtar que hoje a população brasileira está dizendo: não queremos interferir no processo, pouco importa a legitimidade, 10, 15 candidatos, ou 2 ou 3 que sejam, já têm como representantes dos seus estados, ou adquirido no mandato que estavam, renovadas nas eleições, ou para 46 que estão chegando novos dessa casa. Então nós encarecemos sim que a deliberação seja pelo voto aberto, como 48 senhores senadores, e portanto a maioria já foi signatário no momento em que se buscou a manifestação escrita de 48 senhores senadores, sendo certo que já existe aí a maioria absoluta, pelo que eu encareço a esses senhores senadores que têm o respeito pela assinatura que ali colocaram, que em momento nenhum foram pressionados, numa coleta legítima e democrática, respeitando essa casa, respeitando o que representa cada um dos senhores senadores, verdadeiras instituições em si mesmo, que nesse momento possamos ser a casa que possa dizer para a população: pouco importa se o voto é fechado ou não, o resultado não vai mudar. Eu tenho a condição de ir e sustentar o meu voto em qualquer cenário, mas nesse momento a população está clamando: cumpra uma Constituição, vamos no princípio da transparência, da publicidade, e vamos não só fazer a declaração do nosso voto, mas vamos fazer com que de forma transparente hoje seja um dia que passe para a história do Brasil como um novo momento para o Senado, um momento de trazer a credibilidade que a população está esperando. Assim sendo, o PSL orientou e está votando sim para que o voto seja aberto. Para orientar pela liderança do PSDB, senador Roberto Rocha. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero também, claro, cumprimentar todos os senadores e senadoras que chegam a essa casa e com muita alegria e honra nós vamos conviver nos próximos anos. Objetivamente, a nossa palavra aqui, não em nome do nosso partido, PSDB, que tem 8 senadores e que tem discutido. Queria perguntar se eu estou atrapalhando aqui a conversa deles. Senador Randolph, senador Capitão, senador Eduardo, senador Roberto Rocha está com a palavra. O capitão tomou a frente toda, o capitão. É o capitão. Tem prevalência, né? Tá é o capitão e não dá para brigar com ele. Não dá, de jeito nenhum. Senhor presidente Davi, senhores colegas senadores, estou vendo que a temperatura está elevando um pouco, vamos tentar ver se a gente traz um pouco de luz e dissipa um pouco o calor. Essa é uma casa política. Há controvérsias, há contradições no regimento caduco como o nosso, diferente até do que da Câmara, há. E aí, senador Davi, preliminarmente o PSDB quer dizer
a Vossa Excelência, e peço a atenção do senador Álvaro Dias, que não há nenhuma hipótese do nosso partido concordar com Vossa Excelência conduzindo a sessão, sendo candidato à presidência. No entanto, o que diz o regimento? Assume a direção, a condução dessa e da sessão anterior que teve o senador, digamos assim, o sobrevivente designado, lembra um filme do Netflix. A mesa foi dizimada pelas urnas, sobrou Vossa Excelência, suplente. Foi também quem sobrou o senador Petecão, mas o regimento diz que é o senador no meio do mandato. Então me parece que Vossa Excelência, nesse ponto, tem, digamos assim, dialoga com o regimento. Ponto 1. No momento em que Vossa Excelência efetivamente for candidato, não conta com o PSDB para Vossa Excelência continuar conduzindo essa sessão. Isso já teve antes, com vários outros presidentes, inclusive com o meu conterrâneo José Sarney, como também com o senador Renan Calheiros, que, óbvio, se retirou da direção quando se declarou candidato. O regimento é tão controverso que o candidato a ser registrado tem que ser pelo partido ou pelo bloco. Contudo, não tem nem líder ainda, de nenhum partido e nenhum bloco. Então, mesmo que um partido, como por exemplo o MDB decidiu, não há líder para encaminhar. Não há líder para encaminhar. Dito isso, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu posso ser candidato. Onde é que está escrito aqui que eu não posso? Onde é que está escrito aqui que o senador Tasso Gereissati, que não precisa falar do currículo dele, não pode ser candidato? O próprio regimento diz que, vencida essa questão da mesa, dirigir o trabalho pelo suplente, se for preciso. Embora que o regimento diga que quem dirige a mesa é presidente, vice e secretários. Alguém pode dizer, mas suplente não pode. Bom, mas também está escrito que o Senado Federal é constituído por 81 senadores. Se fosse valer essa tese, os suplentes dos senadores não poderiam assumir. Porque não tem 81 vezes 3, não tem. Essa é uma questão. Eu queria pedir, eu ouvi todos com muita atenção e educação. Senador Renan, eu gostaria de pedir respeito ao plenário, às autoridades. Eu gostaria de lembrar aos senadores que hoje é uma sessão festiva de posse dos senadores e de eleição do presidente. Senhor presidente, pela ordem. Eu gostaria de garantir a palavra ao senador Roberto Rocha e peço compreensão dos senhores e senhoras senadores e senadoras. Eu lamento. Imaginava que pudesse trazer luz e ver mais calor. Eu acho que a calma é virtude dos fortes. O desespero é sinal de fraqueza. Vamos ter calma. Então eu quero concluir o que estava falando aqui para poder dizer a Vossa Excelência em relação à legalidade versus a legitimidade que parece que está sendo colocada aqui. Senador Roberto Rocha, eu vou concluir. Eu gostaria de pedir aos assessores que estão no plenário, às assessoras, aos convidados, nós estamos debatendo o processo de votação e de questões de ordem. Eu gostaria de pedir atenção aos senadores e garanto a palavra ao senador Roberto Rocha. Senhor presidente, eu estou com a palavra aqui de compreensão aqui do colega senador coronel, que embora tenha esse belo nome, é apenas um apelido, não é um nome. Senador Davi, vamos retomar o raciocínio. Se o membro da mesa não tivesse Vossa Excelência no meio do mandato,
Quem é que ia dirigir essa sessão? E a sessão anterior? O senador mais idoso, senador ilustre Zé Maranhão. Mas onde é que está escrito que ele não pode ser candidato? Se não tem líder para dizer que o PMDB já escolheu, ele pode, em tese, sim. O que eu falei do Tasso foi em tese. O que eu falei de mim também. Então eu quero chamar a luz para a discussão. E digo de novo, Vossa Excelência é candidato, não há hipótese de contar com o nosso apoio conduzindo a sessão do processo eleitoral. E para finalizar em relação à questão das questões de ordem, efetivamente, uma me parece estar prejudicada, que é em relação ao segundo turno. Está pacificado. Em questão ao voto aberto, o PSDB, reunido, decidiu, pela sua quase que unanimidade, que o voto seria aberto. E eu, muito particularmente, estou à vontade, mesmo sem ser líder, conduzindo aqui todas as minhas votações nessa casa, elas foram abertas e serão abertas. Eu não posso admitir senador enganar senador, quanto mais e principalmente o eleitor. De tal modo que se decidir se é secreto ou aberto, para mim não faz diferença. Do meu ponto de vista pessoal, essa discussão até de algum modo me agride. Por quê? Porque se eu torno público meu voto, para mim isso é indiferente. E por fim, o PSDB, já decidido na sua bancada, encaminha o voto sim. Senador Ângelo Coronel, e vamos encerrar a votação. Senhor presidente. Peça a palavra aqui, senhor presidente. Eu estou vendo os ânimos exaltados. Hoje uma sessão também festiva, Brasília com recorde de público. Todos os senadores e deputados federais com seus familiares. Eu gostaria de propor, senhor presidente, que Vossa Excelência anunciasse quais são os senadores inscritos para disputar a presidência e logo em seguida que essa sessão fosse encerrada e convocada uma nova para segunda-feira no horário regimental para se escolher o presidente da casa. Em nome da paz, para a gente evitar até que tenhamos outras discussões no momento que nossas famílias estão aqui nos aguardando para comemorar essa grande posse, tanto aqui do Senado como da Câmara Federal. Está encerrada a votação. Senhor presidente! Que é isso, senhor presidente? Se ele pode Peço a proclamação do resultado. Eu também posso presidir a sessão. Se ele pode, eu também posso. Ele é candidato. Ele é candidato e não pode presidir essa sessão. Essa sessão tem que ser suspendida. Mas não entrar no Supremo Tribunal Federal para 50 esse votos absurdo. Esse... 2 votos não. Também nós vamos presidir. Abstenção 0. É um absurdo. Senhor presidente. Fórum 53. Questão de ordem. Isso é um golpe aqui no Senhor presidente, questão de ordem. Presidente, questão de ordem, senhor presidente. Eu quero... Questão de ordem. Eu tenho... O senhor é candidato, não pode Eu tenho 4 questões de ordem para responder. Questão de ordem. Não vai fazer isso. Já respondi a primeira. Não vai, o senhor não Vou responder a segunda. O senhor não tem o direito de estar aqui. Vou declarar prejudicada a questão de ordem da senadora juíza Selma, porque agora já foi decidido que todas as votações serão nominais. Presidente, Vossa Excelência está rasgando de novo o regimento. Eu vou presidir a sessão. Vamos presidir a sessão. Vai presidir, não vai presidir a sessão. Eu gostaria de pedir não vai. Para a senadora Cátia Abreu não vai. Que ela respeitasse. Tira eu daí, Cátia, em nome da Vossa Excelência está falando. Eu quero responder a segunda questão de ordem. Não vai. Eu gostaria de responder a segunda questão de ordem. O senhor é candidato. Que foi formulada pelos senhores senadores e pelas senhoras senadoras. O senhor é candidato, não pode fazer. Eu peço não vai fazer. Aos senadores e senadoras. Se ele pode presidir, eu também posso. Respeitando a autoridade de cada senador. Não pode. Que nós possamos responder às outras questões de ordem que foram formuladas pelos senadores e senadoras. Não vai, sai daqui. Não vai. Chame o mais velho para presidir. Eu gostaria de pedir o respeito. Você que respeite. Presidente,
houve uma determinação do plenário do Senado Federal que por 50 votos a 2 deliberou que as votações serão nominais e abertas. Eu peço à eminente senadora Cátia Abreu que me devolva a pasta da condução dos trabalhos. Esta pasta é da mesa diretora. E dentro desta pasta, eu preciso responder aos senadores e senadoras do Brasil que estão aguardando as respostas das questões de ordem. Vou pegar outro encaminhamento para o senhor. Então responde essas e a gente bota outro encaminhamento. Não é essa aqui. Eu gostaria de solicitar à senadora Cátia Abreu, que levou a pasta com todas as respostas da presidência. Senhor presidente! Só Vossa Excelência tem o microfone! O microfone está aberto para Vossa Excelência. Senhor presidente, Vossa Excelência não pode proclamar esse resultado, sabe por quê? Mais uma vez, o regimento que Vossa Excelência usa de forma equivocada para presidir esta sessão, sem ter a previsão regimental, diz no seu artigo 412 que tem que ser unanimidade. E não houve uma unanimidade. Portanto, Vossa Excelência não pode. É unanimidade. Inciso 3º, artigo 412. Vossa Excelência, mais uma vez, comete um desrespeito ao regimento e à regra básica desta sessão. O voto, senhor presidente, é um direito inalienável de cada um de nós. Quem quiser declarar o seu voto pode declarar, mas Vossa Excelência não pode rasgar a Constituição, o regimento e impor a sua vontade. Senador Eduardo Braga, não é o senador Davi, presidindo com a autoridade que lhe foi conferida pelos votos, que está rasgando. Vossa Excelência, Vossa Excelência sabe como foi eleito. Para aí foi com os votos dos seus pares. Votos. Vossa Excelência não pode. O plenário é soberano. 412, inciso 3º, não lhe dá essa competência. Senhor presidente, com licença, por favor. Por favor, eu lhe peço um minuto de sanidade. Um minuto de sanidade. Devolva a pasta da presidência. O senhor não é presidente. O senhor é candidato, meu amigo. O senhor não pode ficar aí. O senhor quer que essa sessão vá parar no Supremo Tribunal Federal? Por que esse amor a essa cadeira? Por que não chama mais velho? Eu gostaria de proceder e responder as questões de ordem dos senadores. Você não vai responder. Mas Vossa Excelência está com as respostas na mão. Você acha? Eu quero responder. Você acha que você pode presidir a sessão, que você é candidato, meu amigo? O que é isso? Você ficou maluco? Eu não acho, senadora. Não, você acha sim, você está equivocado. Eu estou procedendo o processo de votação. Não, a hora de sentar agora é do mais velho dessa casa. Você poderia ir até a posse. Acabou a sua vez. Você não pode presidir. Você está usurpando essa casa. Você não pode fazer isso. Entregue a cadeira para o mais velho, que é José Maranhão. Se ele não quiser, entregue para o segundo mais velho. Se ele não quiser, entregue para o terceiro. Mas não importa quem seja. Mas entregue a cadeira, porque você é candidato. E isso vai parar no Supremo. E vergonhosamente a sessão vai ser cancelada. O senhor não pode deliberar em sessão preparatória. Será que é tão difícil ler o regimento? O senhor não tem assessoria do seu lado aí, não? Eu tenho, mas a senhora levou a pasta com a resposta. Não, o senhor não tem, o senhor não vai ler. O senhor não vai ler. O senhor não vai ler. Vem buscar. O senhor não vai ler, não. Ler você não vai. Entregue a cadeira pro mais velho. Devolva Entregue a pasta pra mesa. Não devolvo. Entregue a cadeira que eu devolvo. Eu queria pedir ao plenário do Senado Federal, eu sei que hoje os ânimos estão exaltados, desde a madrugada. Quem tiver mais voto ganha, mas pelo amor de Deus, não faça isso. Vamos pro voto decente. O voto é fechado, senhor presidente. Levante daí e entregue a cadeira para quem é de direito. A determinação do plenário, que é soberano, está determinando o voto aberto. Não, senhor! 50-2. O senhor não sabe ler, não? Lê o artigo 400. Eu gostaria... Próxima questão de...
de pedir à senadora Cátia Abreu. O artigo 412. Eu preciso responder às questões de ordem. Senhor presidente, a cadeira. Eu necessito. O artigo 412 diz que tem que ser unanimidade, meu amigo. Cadê a unanimidade? Lê o 412 para ele, assessor. Você que é secretário-geral da mesa, lê em voz alta. Eu quero ler. 412, inciso 3º. É unanimidade. Cadê a unanimidade ali? Aonde está a unanimidade? Não, no tratoraço aqui não. Posso até ser derrubado aqui. A prisão do Delcídio não foi unanimidade. A prisão do Delcídio não foi unanimidade no precedente lá, não. Eu gostaria de pedir à senadora Cátia Abreu. Eu estou muito entusiasmado em responder todas as questões de ordem que foram dirigidas a mim no exercício da presidência. E eu preciso, senadora Cátia, com todo o respeito a Vossa Excelência, como presidente em exercício, eu preciso da pasta com as respostas dessa mesa. Ganhar constrangendo meus colegas, querer ganhar constrangendo a casa, isso é covardia, Davi Alcolumbre. Não vou te chamar de presidente, que você não pode presidir essa mesa. Senhor presidente, encare isso, sugestão, suspenda a sessão, suspenda. Pela ordem, presidente. Vamos adiar essa sessão. Não. Vai. Nós vamos decidir então hoje. levanta daí. Eu quero dizer aos senadores que nós temos que concluir a eleição que foi iniciada de presidente do Senado Federal. Você subverteu a ordem. Eu quero responder às questões de ordem para iniciarmos a eleição. Próxima questão de ordem. Não, você subverteu a ordem. Você subverteu a ordem. A sua primeira obrigação era ter falado o nome dos candidatos. Vamos para a próxima questão de ordem, presidente. Manda Vou responder a questão de ordem. Vamos para a próxima questão que foi de ordem. feita pelo senador Eduardo Braga e pelo senador Jader Barbalho. Presidente. Se na segunda sessão preparatória da eleição de presidente do Senado, quanto a respeito do não cabimento de questão de ordem nas reuniões preparatórias. Eu vou aqui fazer a presidência junto com você. Não vai, não vai, não vai. Você chama o mais velho. Chame o mais velho. Chame o mais velho, nós vamos continuar essa sessão. Eu quero Chame responder. o mais velho. Você não pode presidir essa sessão. Você não pode. Uma questão de ordem. Você não pode. Senador, chama a Polícia Penal. Presidente. Uma questão de ordem. Pode chamar a polícia. Uma questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu venho aos nossos pares, senadores e senadoras. Nós estamos dando aqui ao Brasil o desrespeito que já temos dos brasileiros. Total. Estamos só colocando gasolina nessa fogueira. Correto. Corretíssimo. Isso não existe. É algo inimaginável. A mais alta casa brasileira, nós estamos aqui parecendo discussão de diretório estudantil, em que uma pessoa toma o papel do outro, você não tem o direito. Eu peço para Vossa Excelência suspender a sessão e que os líderes se reúnam para tomar uma decisão, se vai ser hoje, amanhã ou depois de amanhã. É meu encaminhamento que eu dou ao presidente. Suspenda a sessão, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Presidente, pela Chama ordem. a Polícia Legislativa, tem que continuar a sessão. Presidente, pela ordem. Presidente. Senador, polícia não vai pegar a Cátia aqui, não. Vamos parar com essa pouca brincadeira. Estão rasgando a Constituição, rasgando o regimento e agora quer tirar a mulher com a polícia? Isso é covardia, rapaz. Presidente, delibere sobre a suspensão. Presidente, pela ordem. Questão de suspensão da sessão, senhor presidente. Há uma sugestão de suspensão da sessão, senhor presidente. Delibere. Suspende. Nós recepcionamos. Senador Davi. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Presidente, pela ordem. Suspender a sessão. Presidente, Senador. pela ordem. Pela ordem, senador Davi. Presidente, pela ordem. Presidente Davi, pela ordem. Senador Jaime Martins. Jaime Campos. Troca o homem, mas não troca o nome. É. Por aí. Eu acho que não é nada razoável o que está acontecendo aqui nessa tarde e noite aqui, nas nossas eleições, na nossa posse aqui. Imagina o que o povo brasileiro, o que está pensando do Senado Federal. Para nós é uma vergonha, eu me sinto envergonhado.
Sou senador pelo 2º mandato, já fui governador, 3 vezes prefeito. O que eu estou assistindo aqui, isso aqui nem de briga de lavadeira, de beira de corvo nesse país aqui, não é nem inaceitável. Nós temos que suspender a sessão, meu caro amigo senador Davi. Caso contrário, esta casa e o Congresso Nacional Brasileiro, de uma maneira geral, que já se encontra desgastadíssimo diante da opinião pública brasileira, até porque as urnas já falaram com muita clara evidência de que o Brasil, o seu povo, não quer ver, de hipótese alguma, espetáculos vergonhosos como esse aqui. Confesso aos senhores, no 1068 anos de idade, nunca vi tanta desumanização de uma casa que aqui representa o povo brasileiro passar por esse vexame. Eu faço um apelo como homem do seu partido, que encerre o trabalho. Exatamente. Que o próprio regimento interno, Davi Columbre, não obriga, não tem nada que fale que nós temos que hoje continuar o processo de votação para eleger o presidente e um dos mais membros da mesa diretora. É claro, no nosso regimento interno, que fala de que hoje tem que acontecer a posse dos senhores senadores. Não é nenhum ato contínuo, muito pelo contrário. Nós temos que parar. Que vergonha que está acontecendo aqui. Tenho vergonha dos meus filhos, dos meus netos. Estou envergonhado, governador Jacques, ministro Jacques. Devia tudo que está acontecendo aqui nessa casa. Faço um apelo a Vossa Excelência. Refaz os trabalhos, caso contrário. Eu, particularmente, vou me afastar do recinto, que eu não posso, na minha trajetória política, na minha biografia, concordar com tudo que está acontecendo aqui. Você me desculpe o meu desabafo, eu estou velho para acompanhar aqui, com certeza, essa desumanização. Presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem. Senador Cajuru. Muito obrigado. Senador Jaime, eu lhe acompanho emocionadamente e respondo ao senhor o que o Brasil inteiro, como Vossa Senhoria colocou agora, está nos interpretando, está nos vendo. O Brasil inteiro agora está dizendo que isso aqui não é um Senado da República. Isso aqui não é Senado. Talvez um hospício, ou pior, aquela outra palavra, que em toda a cidade do interior tem, né? As casas da Geni. Gente, eu imaginava que para chegar a senador, você teria que ter pelo menos bom senso. Nós perdemos isso, gente. Nós não temos bom senso. Então tem toda a razão, senador Jaime. Não vamos continuar com esse espetáculo que eu brinquei com o baixinho, gênio da área, Romário agora, e ele lembrou, gente, está pior do que Boca Juniors e River Plate. Pior do que Boca Juniors e River Plate, né? Então, pelo amor de Deus, reflitamos, e o senador Jaime, que é do mesmo partido do presidente Davi, que eu tanto gosto, que eu tanto admiro, foi um candidato, aliás, que foi lá em Goiânia pedir meu voto, mas não é hora da gente continuar do jeito que está. O melhor momento realmente é parar, a gente refletir, ir para casa, a gente ouvir os nossos filhos, as nossas esposas, ouvir as nossas consciências, porque é uma mancha irreparável no primeiro dia dessa legislatura. Que a gente, na segunda-feira, recupere esse dia de hoje, para mim, totalmente perdido. Obrigado. Muito bem. Senhor presidente, senador Alessandro de Sergipe aqui. Ô, senador Alessandro, com a palavra. Rapidamente, só para historiar, é meu primeiro dia numa casa legislativa. É um primeiro dia bem diferente do que se imaginava. Eu peço a vênia para discordar do senhor com tanta experiência. É uma vergonha suspender uma sessão numa casa legislativa como o Senado Federal, porque as pessoas não aceitam fazer a discussão como deve ser feita. Se é um impedimento para que o senador Davi presida, coloca-se em voto. Agora, a senadora Kátia, me perdoe, tomar o documento em cima da mesa, sair correndo, o senador Renan Calheiros ameaçando agredir o outro colega aqui. Não há necessidade dessa situação. Eu estava aqui na frente de todo mundo, então, presta atenção. Então, assim, peço a vocês que a gente possa dar um exemplo de que é possível, sim, dialogar. E, ao final, pelo voto se resolva. Há precedentes nessa casa para tudo.
candidato que presidiu sessão, regimento que foi alterado sem ser por unanimidade, para tudo. Vamos tentar, por favor, conduzir. Eu acho que vale a pena fazer um esforço a mais, senador, para que a gente possa encerrar essa questão hoje, em respeito a quem está assistindo, em respeito ao Brasil. Obrigado. A entrevista foi citada, meu senador Columbre. Senhor presidente, precedentes errados não pode ser copiado, senhor presidente. Senador Regoff, por favor. Tá aqui. Foi ele que falou, desculpa lá. Alessandro, você me desculpa aqui. Eu fiz me permite eu fazer só a ponderação para encerrar minha participação. Estou falando alto. Eu disse o seguinte, para encerrar, particularmente, eu sou democrata. Tenho 6 mandatos, fui eleito pela vontade livre e soberana do povo do meu Estado. Entretanto, eu não posso, em hipótese alguma, concordar do que está acontecendo. Olha só, o senhor acabou de pedir para a senadora Cátia e devolver lá os documentos que estavam encaminhados à mesa. Entendeu? Você imagina de que o povo brasileiro está falando. Se o Davi esteja correto, se é certo ou errado, ele está presidindo a sessão, é outra história. Cabe a nós aqui fazermos esse julgamento. Vai lá, pegou os documentos, estava encaminhado. Daqui a pouco o senhor disse aqui que o senador Rean talvez exagerou um pouquinho em relação ao senador Tasso Gereissati. Isto é aqui uma casa de 81 cidadãos, homens e mulheres, que imagina que dá um exemplo para o Brasil, sobretudo para esses jovens que estão aí querendo adentrar, militar na política brasileira. Mas não é com exemplos como esse aqui. É óbvio, evidente, que eu gostaria imensamente de que, se nós apaziguássemos aqui as coisas, continuasse o processo, né, que está acontecendo aqui. Da maneira que está aí, fica a Vossa Excelência certo. Quando você chegar no seu Estado, vai ser, com certeza, criticado pelo mau andamento dos trabalhos aqui. Eu sou da tese, tudo aqui está sendo bem encaminhado aqui, claro, natural, Davi é do meu companheiro, do meu partido, mas eu não posso concordar também de me expor ao Senado Federal. Essa casa aqui tem que passar a ter o quê? Respeitabilidade diante da opinião pública brasileira. Caso contrário, nós vamos ser troco aí na rua. Tem muita gente que quer voto aberto, votejado, com medo de andar em avião e restaurantes exposto. Aqui está ficando pior do que o senhor está pensando aqui. Que exemplo? Está pior do que Câmara de Vereadores do mais longínquo, distante município deste país. Eu tenho certeza que não dá um vexame como estamos dando aqui para a sociedade brasileira. Então me desculpa, Davi. Vamos botar ordem na casa aqui, urgentemente. Eu faço um apelo à minha amiga querida do coração, Cátia Abreu, que eu tenho uma maior admiração, maior respeito. Devolva os requerimentos, os encaminhamentos para o Davi. Daí para frente é outro departamento. Agora não pode a senhora também, minha amiga do coração, pagar os encaminhamentos, trazer para cá. Desmoralizou a mesa. Então encerra essa sessão. Só por isso, senhor deputado, que eu pedi, senador, que eu pedi para encerrar a sessão, para não acontecer o que está acontecendo agora, nesta noite aqui. É só isso aí. Obrigado, me desculpa. Eu fui citada pelo senador Jaime Campos, embora de forma delicada. Eu queria dizer o seguinte, eu fico aqui me perguntando se esses que estão me pedindo para devolver os documentos, porque é uma coisa indevida, por que não pede a ele para levantar dessa cadeira que também é indevido e chamar o mais velho dessa casa para poder dirigir os trabalhos? Por que vão pedir só eu que estou fazendo a coisa errada? Ele está vindo com um trator D8, 0 quilômetros, passando por cima dessa casa e nós vamos ficar tudo educadinho aqui, fazendo de conta que nada está acontecendo. Não, gente, o que é isso? E vocês acham que eu estou achando bom fazer isso aqui? Vocês acham que eu também não estou preocupada com o pessoal lá fora? Agora deixar passar um D8 aqui em cima de nós, não. Quem não sabe o que é D8, é um trator de cera que desmata a uma velocidade máxima. E não vai desmatar o Senado, não. A nossa moral, a nossa dignidade. Quem quiser votar aberto, qual é o problema, gente? Todo mundo aqui sabe votar aberto. Pega o microfone e diz seu voto. Declara. Quem quiser dizer, já declara. Foi 48 Agora, a 2. será que alguém neste país, será que alguém, a pessoa mais humilde, mais distante, acha justo um cidadão que é candidato a presidente da casa dirigir os trabalhos? A gente nem sabe se ele é candidato. Ele não disse. Ele está subvertendo a ordem. Porque a primeira coisa que ele deveria ter feito quando sentou aqui era chamar os líderes. Líder tal, qual é o candidato seu? Não tenho. Líder tal, qual é o seu candidato? Fulano de tal. Ele está subvertendo a ordem. A sessão é para isso. O objetivo é eleger o presidente do Senado. Aí a Cátia que está errada e o Davi Alcolumbre está certo. Ah, faça-me o favor, entrega aqui para a mesa, para o mais velho, que eu vou entregar a documentação. E outra coisa, membros da mesa...